galera, tá começando mais um episódio de Horror no Ar, seu podcast de terror feito de fãs para fãs. E o filme que vamos conversar hoje é um filme de 1960, dirigido pelo Michael Powell. Posso dizer que é um filme já cult, assim, já bem cultuado, né, entre a cena do horror, e o nome dele é Peeping Tom, ou Tortura do Medo. O episódio de hoje vai ter spoilers, então, caso não tenha visto o filme ainda e quiser ver antes de ouvir o episódio, vai lá fazer isso agora. E para quem já está familiarizado com o filme, pode ouvir sem medo. O filme de 1960 é sobre um fotógrafo, cameraman chamado Mark, que ele tem um desejo bem estranho. Ele tem uma obsessão em filmar as pessoas, as vítimas dele, para tentar captar o medo no rosto delas. E hoje, para conversar sobre esse filme aqui comigo, da nossa equipe tá a Joan. Fala galera, tudo bem? Joan Jabur aqui. Muito feliz novamente de poder estar aqui no podcast. Hoje, especialmente para comentar esse filme aí que eu gosto bastante. Eu acho que é um filme que ele foi muito influente, um tanto injustiçado durante boa parte de sua história. E, né, antes da gente começar, eu só queria dizer que esse negócio aí de cinema, né, tá influenciando as pessoas à violência, entendeu? Influência negativa aí, sabe? Daqui a pouco até a Record vai ter que fazer uma matéria sobre isso em breve, né? Vamos esperar que pelo menos as nossas crianças não se afetem com esse negócio aí de filme de terror, né? E também com nós aqui da nossa equipe oficial tá o Arthur. E aí, gente, vamos falar desse filme que muita gente diz ser o primeiro slasher de todos. Será que é mesmo? Pô, essa discussão aí mesmo, né? Psicose e Peeping Tom, os primeiros slashes. Eu acho que o Peeping Tom ajudou, sim, mesmo que o foco do filme não seja os assassinatos em si. Eu acho que ele criou umas coisas ali que virou bem comum no Slash, né? Principalmente essa câmera em primeira pessoa. Não, com certeza, né? Eu acho até interessante você trazer essa questão do Psicose, Klaus, porque os dois, né, foram lançados ali no ano de 60 e são filmes que têm essa particularidade de serem considerados meio que os precursores do slasher e principalmente, né, de terem introduzido essa característica que depois filmes como o Black Christmas e principalmente o Halloween, que eu acho que foi o filme que realmente mostrou a potencialização disso, né, que tem aquela icônica cena inicial do primeiro filme, né, que é essa questão da câmera do POV, né, o olhar voyeurístico que a gente tem aqui, que inclusive, né, foi meio que muita gente acha que foi um dos motivos pelo qual o filme, na verdade, foi um grande fracasso, né? Essa ideia de que aqui a câmera, né, no cinema é considerada como se fosse o olhar mesmo, né, o olho. Tanto que a primeira tomada do filme é justamente um olho. É curioso isso. E traz essa ideia, né, de que a gente está sempre observando alguma coisa e o olhar, a câmera, é sempre isso, né? É o olhar do espectador para os eventos ali. E na maioria das vezes, quando a gente vê um filme, é aquela câmera distanciada, né? Tem essa noção voyeurística, naturalmente, em todos os filmes, da gente estar observando alguma coisa e observando personagens que, na maioria das vezes, não tem noção de que estão sendo observados, né? Se a gente for colocar assim. Só que esse filme, ele justamente subverte isso, colocando a câmera, né, o olhar do espectador é o olhar do assassino. E é uma coisa que ele, na verdade, não usa só como, por exemplo, um recurso estilístico, como é o caso do próprio Psicose, né, que tem, acho que dá pra gente citar aquela cena famosa do Norman observando esqueci o personagem, o nome da pessoa, Norma, né? Não, Norma é a mãe, a personagem da Janet Leigh, né? Através do buraco da parede e a gente vê meio que o olhar dele. Isso traz um desconforto, né? Porque coloca o espectador no lugar do assassino, né? Dá uma ideia de cumplicidade com a violência que está sendo cometida ali. Só que o Peeping Tom é muito interessante porque ele não utiliza só disso como recurso estilístico, é um recurso narrativo, que a câmera é uma coisa presente no filme. É uma coisa ali que, realmente, a câmera do filme, em diversos momentos, né, principalmente nos momentos de assassinato, é justamente o olhar do assassino.
o assassino utilizando uma câmera para perceber esses assassinatos, né? Para registrar isso. E é muito interessante, porque nessa época, como a gente falou, né? Meio que esses filmes foram precursores do slasher, e de você colocar o espectador para realmente nessa cumplicidade dessa violência era algo muito ousado. E algo que muita gente considerava de meio de mau gosto, excessivo, né? Como eu falei, acho que é meio que também uma das coisas que explica porque que o filme, de certa forma, foi um grande fracasso ali entre a crítica. Os outros tinham muito receio do filme, né? Por estarem se colocando nesse papel de voyeur junto com o próprio assassino do filme, né? Isso causou uma repulsa no público que não estava acostumado com esse tipo de coisa na época. E acho que só para completar isso que foi falado, os dois filmes são da mesma época, né? O Psicose e o Peeping Tom. E são dois filmes que falam sobre um personagem que é um serial killer, né? Vamos dizer assim, um assassino e que fazem a gente também, de alguma forma, se relacionar com esse assassino e entender as motivações deles, né? São dois assassinos que, quando você termina de assistir o filme, você entende como eles chegaram até ali e você cria uma certa simpatia por eles, né? Porque o próprio Mark do filme, à medida que o filme vai se passando e você vai entendendo por que ele é daquele jeito, que ele tem um trauma causado pelo próprio pai, que tratava ele como um rato de laboratório, assim. E você... tudo bem, você não aceita os assassinatos, mas você começa a entender o porquê que ele comete aqueles assassinatos e talvez até tirar um pouco da culpa dele, né? A culpa passa a ser um pouco do pai dele, que a gente nunca vê, e não somente dele em si, né? Um comportamento que foi inserido, que foi treinado, sabe? Ao longo dos anos. Isso que eu acho foda, porque, tipo assim, só explicando pra quem não viu o filme e tá ouvindo mesmo assim, o pai dele tinha essa obsessão, né, tipo, de fazer experimento filmando ele o tempo todo, que eu fui ler sobre o filme, até uma coisa que diz sobre o próprio Michael Powell, né, que é o diretor do filme, que ele tava sempre com uma câmera na mão também. E esse experimento do pai virou tipo uma obsessão, né, psicótica, assim, do filho, né. Então meio que, pra você ver, a câmera tá sempre com ele, né, velho, tipo, é meio que um terceiro braço dele já, sabe. Isso é uma coisa muito foda, que ele não consegue ver o mundo real mesmo, ele só consegue ver pelas lentes de uma câmera, sabe. E você falou sobre voyeurismo, eu acho que isso é muito foda, porque o filme é muito sobre isso, né, velho, sobre o voyeurismo, mas não só do personagem principal, mas, tipo, das pessoas ao redor que para pra ver a pessoa morta na rua, ou da própria Ellen, da mulher que, tipo, também, tipo, quer ver os trabalhos do Mark, que, tipo, o voyeurismo não é só uma questão sexual, sabe, é, tipo, de outras coisas também. E nós mesmos, né, nós cinéfilos, nós que tá assistindo o filme também tem essa questão de voyeurismo muito forte, até faz perguntar, tipo, se todo cinéfilo não é um voyeur, sabe. Justamente, acho que o mais interessante dele é que ele provoca o espectador, né, a questionar o porquê que ele assiste as coisas, né? Porque o próprio personagem dele, como você muito bem colocou, né? Ele tem essa meio que necessidade ali de sempre estar filmando as coisas e justamente, né? O filme meio que dá essa motivação a ele, que ele é motivado por esse trauma e essa necessidade, assim, na verdade, de fazer esses registros como um experimento, né? Tem uma coisa muito pragmática ali na maneira que ele tem essa abordagem. E disso, né, de qual é o significado de filmar alguma coisa, né? Qual é o peso daquilo? E isso também, né, é fantástico pensar que ele já faz uma própria desconstrução do que é o gênero de terror, particularmente, né, o gênero slasher, que é uma série de filmes ali que se baseiam muito da sua catarse, é baseada em você presenciar os assassinatos, né? E ele questiona isso, né? De que é esse presenciamento dos assassinatos, né? Que aquilo traz tanto para quem filma quanto para quem observa, né? E até a própria coisa de que ele queria meio que tem um momento lá onde ele encontra com a mãe da personagem feminina que diz que não, eu vou filmar isso aqui porque eu quero mostrar isso para ela. Então, meio que tem um desejo ali de compartilhar isso também, né? E como o Arthur colocou, eu acho até interessante isso, né? De como
os dois filmes, o Psicose e o Peeping Tom, têm essa semelhança os personagens serem motivados pelo meio que o trauma parental, né? O Norman, no caso, com toda a questão da mãe dele e tal, e o personagem do Mark aqui, dele realmente assim ser uma continuidade do experimento do pai, né? Só que eu acho, como você bem pontuou, Arthur, como o filme, na verdade, simpatiza muito com ele, né? De que ele faz as coisas ali realmente porque ele foi condicionado a fazer isso desde sempre. Nesse sentido, eu acho ele até um personagem muito mais humano do que o próprio Norman Bates, que eu acho que, apesar dele não ser exatamente representado como mal encarnado, né? Ele ainda assim tem uma certa coisa ali que explora alguns medos, né? Principalmente assim, né? Eu sendo uma pessoa queer, fica muito claro isso, né? De você construir o medo ali em cima do sujeito que se veste de mulher e tal, que assassina outras mulheres e tudo mais. Eu acho que o personagem do Mark, ele é muito mais disso, né? Uma pessoa que parece estar sofrendo constantemente, né? Que parece que ele meio que, de alguma forma, não é porque ele gosta do que ele faz, né? De alguma forma, na verdade, ele sente um certo prazer nisso, mas é uma coisa complexa, né? Eu acho que isso que é muito interessante, porque também tem um lado um pouco, não acho que é essa coisa sexual, né? A gente tá falando muito de voyeurismo, não acho que é um foco do filme, mas ele essa perspectiva mais sexual é utilizada em alguns momentos também, como por exemplo aquela cena onde ele fica fascinado ali com aquela menina com o lábio leporino, né? Tem uma excitação quase sexual ali nele, mas acho que é muito mais uma coisa de construção das cenas em si, da linguagem visual, né, e cinematográfica, do que uma coisa realmente temática do filme. Eu acho que o foco do filme ali é trabalhar essa ideia do medo mesmo, que é muito interessante. Sobre esse vício dele com a câmera, que se assemelha muito com o que a gente tem hoje, né? Que a gente tá com o celular o tempo todo na mão e tá filmando coisa o tempo todo, tirando fotografias o tempo todo. E a própria câmera dele também, né? Que é uma câmera diferente, né? Que já chama atenção. Ela tem um conjunto de lentes ali, acho que ela tem umas 3, 4 lentes diferentes. E que inclusive parece muito com as câmeras de celular hoje em dia, né? Que vem com 4 lentes diferentes ali para fazer uma imagem só, né? Com um algoritmo de inteligência artificial. Mas aí, aproveitando essa parte dele estar viciado nisso, tem uma cena já mais pro parte final do filme, assim, do meio pro final, em que ele sai, né, com a vizinha dele pra conversar, porque ele ele tem um interesse nela, ela tem um interesse nele, né? E quando eles voltam, ela tinha feito ele deixar a câmera trancada no quarto dela, e ele fica sozinho no corredor enquanto ela tá buscando a câmera. E ele tá tão viciado naquela visão pela câmera, que ele para e olha pro quarto de frente, que é o quarto da mãe dela, e ao invés de simplesmente olhar, ele levanta as duas mãos, como se ele estivesse enquadrando a cena, e ele olha pro quarto de frente, entre as mãos dele, sabe, pra fazer o enquadramento que ele quer pegar. Só pra mostrar o vício, né, o que ele tem ali naquele momento. A outra coisa que eu acho que eu queria comentar é sobre essa questão do voyeurismo, que a gente precisa deixar isso bem claro, que tem algumas coisas do filme que vão para esse lado mais sexual, como, por exemplo, a própria arma que ele usa para matar as vítimas, que a gente pode falar disso mais na frente, mas o termo Peeping Tom, a gente podia, por isso que eu acho que talvez a tradução tenha ficado a tortura do medo, assim, né? Porque se a gente fosse levar para alguma coisa mais de voyeurismo, talvez as pessoas achassem que tem essa coisa sexual o tempo todo no filme, e que não é verdade, né? O voyeurismo ali no filme, ele tá mais pra um algo tipo Big Brother, que é aquela questão de vigiar, de dar espiadinha ali, de saber o que tá acontecendo, do que o tarado, sabe? Que tá olhando por detrás da fechadura, sabe? Acho que é isso. São coisas só que eu queria pontuar antes da gente continuar. O filme, lá na França, ele chamou Le Voyeur, uma coisa assim. Aí o próprio diretor falou que um título melhor ia ser tipo Le Cinéphile, sabe? Tipo o cinéfilo, porque não é mesmo essa questão sexual, que tipo, até mesmo as personagens que eram pra ser sexualizadas, elas não são muito, sabe? Tipo, que as garotas pin-up, eu acho, né? Que na época ela tirava essas fotos sensuais, que, que era um tipo de cinema, assim, que estava fazendo funcionar nessa área lá na Inglaterra. E mesmo elas não são tão sexualizadas assim, sabe? Inclusive, só tem uma cena em que uma aparece sem roupa, né? Que aparece os seios dela, deitada.
mas é tipo durante um segundo, a câmera é um pouco pra trás, assim, e tal. E até eu acho que eu vi uma curiosidade, não sei se é verdade, mas seria o primeiro filme britânico que não fosse pornográfico, né? Que fosse um filme mais mainstream, assim, que mostrou nudez, assim, sabe? Isso é uma curiosidade que eu não tenho certeza se é verdade. É bom pesquisar depois. Não, é capaz, é porque realmente, assim, aproveitando que você falou disso, né, o filme foi um grande choque na época, principalmente na sociedade britânica, que não estava acostumada a ver filmes, né, com esse nível de violência, principalmente. Tanto que levou a fim da carreira do Michael Powell, efetivamente, na Inglaterra. Ele era um diretor que fez filmes bastante prestigiados ali, que eram filmes bem polidos, né? Fez Orfeu Negro, Os Sapatinhos Vermelhos ali, que eram filmes de gênero, mas não era, eram filmes mais assim, né? De público amplo e tudo mais. E quando o filme foi lançado, toda a imprensa julgou o filme de extremamente mau gosto, né? Por conter, acho que provavelmente essa questão da nudez aí com certeza influenciou também, mas principalmente pela questão da violência, né? E ele acabou tendo que ir depois para a Austrália fazer filmes. E em contraste, por exemplo, ao próprio Hitchcock, né? A gente comparando aqui com Psicose, ele nessa época estava fazendo filmes nos Estados Unidos que era um público que já estava muito mais acostumado a um certo nível de violência, né? E que por mais que o Psicose também meio que foi rechaçado pela crítica na época, ele foi um grande sucesso de público. Mas o público britânico não era tão suscetível a consumir esse tipo de filme que era um pouco mais sujo, né? Isso depois foi mudar um pouco ali só com a ascensão dos filmes da Hammer, que por acaso também começaram a ser na mesma época. Sim. Eu acho até foda isso, porque o povo inglês, por si só, ele é muito reprimido, né, velho? Tipo, você vê por aí. E o filme fala sobre essa repressão também. Tem até aquela cena lá do cara que entra na banca, assim, querendo comprar a revista, entre aspas, e pede pra ver as fotos das Aham. mulheres peladas e tal. Aí entra uma mulher, uma menina da escola, assim, ele fica todo pá, assim, e tal, tipo. Então tem essa hipocrisia, então. O que é um comentário foda, né? Que foi o que rolou. O filme, tipo, lançou, fraga, não tem nada de sexual no filme, tem uma pouca violência, assim. E a galera falou que o filme devia ter, tipo, ser jogado no esgoto, sabe? Umas paradas desse naipe, assim. E ao mesmo tempo tava rolando essas coisas, sabe? Tipo, esse cinema, antes do cinema pornô, assim, rolava lá, tipo, em todas as bancas, quase. Então é uma parada bem louca mesmo, né? Muito louco essa cena do cara comprando as fotos pornográficas, porque a própria banca, ela tá recheada de fotos de mulheres, assim, tipo, ou de biquíni. Não dá pra ver, né, no filme direito, se elas estão de biquíni ou se elas já estão nuas. Eu acho que estão de Não, elas biquíni, né? estão de biquíni e ele vende as fotos peladas por trás do balcão. Mas é muito louco, porque as paredes estão recheadas de fotos de mulheres, assim, da banca, sabe? E ainda assim ele tá com vergonha, sendo que é muito óbvio o que ele tá fazendo lá dentro, sabe? É muito engraçado isso. Eu acho interessante também como o filme meio que permite ter esses momentos, assim, de alguma forma, essa leveza, mas que ao mesmo tempo é meio cínica também. Sim, sim, tipo, algumas atuações eu acho até propositalmente mais, tipo, caricatas, entre aspas, tipo a do psiquiatra, ou tem um diretor cego, né, que eu só fui perceber que ele é cego depois. E isso dá um tom da hora no filme, tipo, tem seus momentos de leveza ali, sabe, o filme, apesar de ser um assunto mais pesado, assim. Sim. Uma das minhas favoritas é quando a menina lá que tá pra fazer a cena do filme dela gritando, né, e desmaiando, quando eles vão, o diretor fica puto com ela, né, várias vezes, daí quando, no dia seguinte, quando eles vão gravar de novo a cena, antes de começarem a gravar, ela abre uma caixa onde tá o cadáver da menina que o Mark assassinou, daí ela dá o grito e desmaia, daí o diretor assim, porra, essa vadia só faz isso quando eu não preciso, né? Pô, uma história engraçada sobre os bastidores do filme, né? É que a ideia primeiro era fazer um filme sobre o Freud, fraga. Só que já fizeram em 62. Aí, tipo, meio que pegaram essa ideia, né, do voyeurismo, assim, que o Ah, Freud trabalhava muito e fizeram esse filme. Que o roteirista dele, o Léo Mark, ele era codificador na Segunda Guerra Mundial, sabe? Aí sempre me sentiu que, tipo,
essa galera que codifica código, descodifica, né? Eles são tipo voyeurs, né, velho? De certa forma, assim. Então, é da hora como o roteiro do filme surgiu dessa ideia. Seria porque eles ficam lendo as mensagens dos outros? É tipo. Meio que descodifica, né, as mensagens secretas de um governo, ou até codificam às vezes também, e meio que tá vendo a intimidade ali das conversas, né? Então é meio que um tipo de voyeurismo também. Não, e agora que você falou essa questão da influência freudiana, pra mim fica muito mais claro, assim, porque eu acho que o filme ele aborda isso de maneiras muito conscientes ali, né? Desde essa coisa do pai dele meio que ser um cara que faz experimentos psicanalíticos, né? E de que entender o porquê que o que causa o voyeurismo, né? Até a própria coisa dele ter meio que um próprio complexo de Édipo, né? O personagem do Mark, no caso, né? Tanto essa relação com o pai, quanto a própria mãe ali, que morreu e tem o quarto dela, que ele fica super afetado quando vai lá, né? E depois tem a outra figura lá da madrasta também, que causa uma outra série de traumas dele, e principalmente a questão, a própria dimensão fálica ali da arma que ele usa, né? E isso é uma coisa também que eu até esqueci de falar, né? Como o filme, na verdade, utiliza a arma dele é a própria câmera, né? Então é o sentido disso, de como o olhar voyeurístico, né? O próprio cinema, ele é capaz de provocar, ter pulsão de morte mesmo em si, né? Sim, você me fez pensar para um outro lado até, porque eu ficava pensando na arma como um instrumento fálico mesmo, sabe? Que o assassinato quase como um estupro, na verdade, em vez de um simples assassinato, assim. Uhum. Pela maneira como ele age, até porque as próprias mulheres que foram assassinadas, de alguma forma, tinham alguma ligação sexual com ele. Vamos dizer assim, a primeira, ela é uma prostituta, né? A Uhum. segunda, ela claramente estava interessada por ele, porque ela aceitou o convite dele, né? De ficar à noite no estúdio, ela se escondeu, ela foi gravar com ele ali à noite, né? E tal. E, então, havia algum interesse dela com ele. A vizinha, né, que é quem ele não queria matar, né, mas ele faz um esforço muito grande para que isso não aconteça, que era um interesse amoroso dele. E eu fico meio confuso se é um interesse amoroso ou se de alguma forma era alguém para substituir a própria mãe dele, sabe? E a mãe dela, né, também, que foi talvez aqui não, que ele tenha desistido de matar ela ali justamente por não ter essa conexão sexual de alguma forma, assim, não sei. Não, então, várias coisas aí, né? Eu acho que essa dimensão meio que sexual também, não é, como eu falei, não acho que é o foco, mas com certeza, como você falou, né? O próprio fato dessa ligação sexual, né? A primeira cena do filme ser o encontro com uma prostituta, né? Então tem muito essa dimensão e volta para essa coisa meio freudiana e a noção de do objeto fálico ali, né? Só que eu acho que também essa questão da própria câmera e o cinema em si como arma e como fonte de violência, na verdade, é uma coisa muito, muito forte, né? Porque você comentou a coisa da mãe dela, né? A mãe dela é cega. E por que ele decide não matar ela? A gente vai ver depois. Porque o que, na verdade, meio que leva ele a filmar essas mortes é porque ele coloca um espelho na câmera e as pessoas morrem encarando a própria desespero, assim, né? A última coisa que eles olham antes de morrer é a cara de desespero antes de morrer, sabe? Que por si só é uma ideia, tipo assim, profundamente Genial. dura, né? Agoniante, assim, como o filme ele consegue, né, transmitir isso com uma certa até sutileza, né? E é fantástico isso, como, tipo, na verdade, é a mulher cega que não consegue ver as imagens, que na verdade para ela tem até essa coisa, né, de quando ela vai sentir o rosto dele, ela perceber as imagens é uma coisa muito mais que se dá através dos outros sentidos dela e não o visual, sabe? Então é muito interessante como o filme também abre essa discussão para o que é a imagem de fato, né? Se não a realidade concreta, né? A gente só consegue filmar aquilo que existe. Quer dizer, né? Hoje em dia, com CGI, essas coisas é outra história, mas enfim. Não, mas continua filmando só o que existe. Isso não deixou de ser verdade, né? Inclusive, você comentou essa cena dela tocando o rosto dele, né? Essa cena
é muito sexual, né, velho? Você sentir, assim, e essa personagem da mãe dela é muito interessante também. Não só por ela ser cega, mas toda a forma que o filme trabalha ela, tipo, ela e o Mark parece ter uma relação, né, tipo, uma Uhum. conexão. Ela sempre quando ela tá, tipo, colocando um drink no copo, assim, meio que corta a cena, ele tá colocando aquele Uhum. fluido de revelação, assim. Então eu acho pra mim é uma das melhores personagens do filme ela ali, sabe. Ela funciona muito bem justamente por meio que ser a antítese do Mark, né? Porque o Mark é esse sujeito que a força vital dele são as imagens, né? O que motiva ele a fazer tudo, ele só consegue ser ele mesmo a partir, né, do registro, de observar. E a mãe dela não, né? Ela é cega. Então ela meio que pega ali meio que no nervo dele. E eu acho também interessante como ela meio que, a gente falando sobre como é uma influência dos slashers, esse filme e tudo mais, ela é um pouco aquele arquétipo sempre do personagem que vem, ou que ele tem um conhecimento ali sobre o mal e avisa os outros personagens, geralmente sendo desacreditado. Eu penso muito, sei lá, no personagem tipo o Dr. Loomis, ou então o Crazy Ralph do Sexta-feira 13, né? Ou o carinha do Todo Mundo em Pânico, que é o cara. Ou do Todo Mundo em Pânico, do Pânico que viu os filmes de terror, né? E sabe o que tá acontecendo. Aham, com certeza. E irônico aqui, né? Que é justamente quem não vê que melhor sabe das coisas. Ela tem uma frase muito forte com ele, né? Que é nessa cena que o Klaus falou, que ela passa a mão no rosto dele. E ele pergunta, né? Se você tá tirando uma fotografia e tal. E ele fala assim: tem muito tempo que ninguém fez isso comigo. Porque. Até na cena do segundo assassinato, né? Que ele coloca a mulher de trás da câmera também, né? Ele tá sempre ele por trás da câmera, né? Nunca tem esse outro papel dele tá sendo filmado, né? Que é até algo que o filme acaba assim, né? Com ele gerando a imagem a partir dele, né? No final. E até é um final muito trágico, né? Que meio que também colabora com essa ideia dele mesmo ser um personagem trágico de alguma forma, né? É uma morte ali que não é exatamente catártica, né? E era planejado, né? Se você for parar pra pensar, é uma morte que faz muito sentido, porque é o fim do trabalho do pai dele, né? O pai dele queria que a vida dele fosse acompanhada na câmera para que ele pudesse escrever os trabalhos deles ali, entender a mente humana, entender o sentimento, principalmente diante do medo, né? Que era o trabalho principal do pai lá, e o pai dele falava muito de voyeurismo também, mas ele morrer em frente à câmera dar um fim pro trabalho do pai dele, sabe? Que era algo que ele estava buscando ali o tempo todo, com as mortes e com o trabalho dele com a câmera, né? E acho o filme todo ele já acho que do começo do filme ele já sabe que uma hora a polícia vai pegar ele, sabe. Então ele já constrói tudo pra acontecer isso. Ele até tá meio ansioso, falando que treinou várias vezes isso, sabe. Então ele já viveu a vida dele toda, assim, já pelo projeto do pai, né, velho. É uma coisa bem triste, na real. Isso é engraçado, porque eu assisti o filme pela terceira vez hoje, né? Eu tinha assistido uma vez ano passado, assisti uma ontem, assisti uma hoje. Aí hoje, assistindo pela terceira vez, eu percebi frases que ele fala, né? E que você passa batido da primeira vez que você assiste, porque você não sabe do que ele tá falando. Igual na segunda morte, se eu não me engano, a atriz lá tá falando do diretor, alguma coisa assim, porque ele solta uma frase. Eu não me lembro exatamente como é que é, mas algo do tipo, ele ficaria muito feliz com isso. E você acha que ele tá, a partir da fala dela, da resposta, né, que seria de um diretor ou alguma coisa assim. Mas não, ele tá falando do pai dele, sabe? Do pai dele ficaria feliz com o trabalho que ele tá fazendo. E assistindo pela primeira vez, você não vai entender isso. Pô, é muito genial isso aí. Também outra coisa que eu acho foda no filme é, tipo, o diretor, experimenta muito com a câmera, né, velho. E sendo um filme que é basicamente sobre fazer filme, né, ver esse tipo de cena é bem da hora, tipo aquela que ele tá em cima do ferro lá, olhando as pessoas embaixo, aí o lápis cai. Aí eu tava vendo pra eles fazer aquela cena, eles pegou, tipo, uns lápis gigantes, sabe, e jogou lá de cima, aí deu aquele efeito, e tal. Muito foda, mano. Não, outra coisa que eu acho fantástica desse filme é a própria fotografia, né? Como ele usa essas cores radiantes, né? O que é até um pouco irônico,
porque é um filme com uma temática muito sombria, né? E que lida ali com, justamente, né? A ideia do Michael Powell para fazer esse filme era um filme que fosse tratar de temas mais sujos em si. Mas, ao mesmo tempo, o filme ali, ele trabalha sempre com cores muito vívidas e principalmente o contraste ali entre o vermelho e azul, que eu acho que também ajuda a dar uma dimensão ali quase meio pulp pra coisa, né? O próprio filme, né, ele se ambienta naquele lugar ali meio quase do vaudeville, né, da submundo da sociedade, e retrata isso com essas cores vivas, quase essa coisa meio de cartunesca, desses quadrinhos pulp e tudo isso, né? Os famosos, né, livros com a capa amarela, que depois foram dar origem ao próprio diabo e tal. Então, eu acho muito interessante como o filme, ao mesmo tempo, ele tem essa contradição de ser um filme sombrio e sujo e ser colorido, mas, ao mesmo tempo, esse colorido ele tem um motivo de ser também. Tem uma coisa que é muito legal disso que você falou, da fotografia, assim, que é o lance deles saírem do claro para o escuro algumas vezes durante o filme, e isso trabalha com o sentimento do próprio personagem, né? Então, por exemplo, tem uma cena da Ellen, já no final do filme, em que ela finalmente percebe quem é ele, né? Ele é o assassino, porque ela assistiu um dos filmes dele, finalmente, ela assiste escondida no estúdio dele, e ela tá com o rosto muito bem iluminado, assim. E à medida que ela percebe que aquele filme que ela tá vendo é verdadeiro e que ela tá assistindo um assassinato, ela começa a se levantar e o rosto dela vai totalmente pra escuridão, assim, sabe? Então ela sai do claro pro escuro ali e você percebe que mudou alguma coisa nela. E aí ela começa a correr em direção à porta para sair do estúdio. E nisso, o rosto dela fica claro, escuro, mostrando que ela tá numa confusão de sentimentos ali, até que ela encontra ele, sabe? E aí, na hora que ela encontra ele, ela não tem certeza se ela quer fugir ou se ela quer ajudar ele, porque ela gosta realmente dele, né? Então, a própria iluminação reflete esse sentimento dela, né? A confusão mental que ela tá passando ali naquele momento. Eu acho muito válido o que você está falando, mas principalmente eu acho que a função da luz nessa cena específica é mais para criar uma tensão, porque tem essa questão também dele projetar uma luz na cara das vítimas, né? Tanto tem até uma cena que ele se frustra porque acaba que tem uma cena de assassinato fica mal iluminada e tal. Eu acho que isso tem um peso simbólico dentro dessa temática, né? Do filme trabalhar essa ideia do cinema como essa pulsão de morte também, que vem da própria noção de que na fotografia é comum dizer que, por exemplo, a luz em si é a imagem, né? Porque, principalmente, câmera digital hoje em dia é outra história, né? Mas a câmera de rolo, película, né? A ideia é que ela capta a luz, né? Aliás, qualquer câmera, né? Que capta a luz. Então, você ter a luz como essa dimensão, essa projeção que é usada na hora das vítimas, né? E que retorna aí nesse momento, eu acho que tem um peso simbólico muito forte, assim. E já que você estava falando da questão do laboratório, só um adendo, assim, eu acho muito interessante como o laboratório, ele tem essa coisa um pouco incrépida, mórbida, por mais que ele seja, né, iluminado com essas luzes coloridas e tudo mais, ele tem essa atmosfera um pouco sinistra, que me lembrou uma coisa quase como se fosse o laboratório do Dr. Frankenstein, sabe? Olha, tem essa vibe mesmo laboratório, tipo uma casa, até porque os dois são um lugar de criação, né? Então dá pra fazer essa relação aí. Né, agora eu nem tinha parado muito para pensar nesse ângulo, né? Mas dá pra gente dizer também que o Mark é um cientista maluco, né? Ele é um cientista clássico, tipo, de filme de terror, assim. O pai dele, principalmente. Inclusive, ele tem um sotaque meio... É porque ele não é um ator, ele não é britânico, né? Diferente dos outros personagens. Então ele tem um sotaque meio alemão, é um negócio diferenciado, que lembra esse tipo de cientista de filme de terror também. Olha foda de ator. Continuando a cena lá que o Arthur comentou que a Ellen tá na luz aí no filme, eu acho essa cena muito foda, porque ela fica meio incrédula, né? Tipo, não sabendo se aquilo do filme é real ou não, mas mesmo assim acha nojenta. Eu acho que acha a imagem nojenta, e acho que é isso que o público no cinema sentiu na época, sabe? Acho que eles sentiram essa repulsa pelo filme. Porque pelo filme colocar você no ponto de vista dele, do assassino, né, acho que eles meio que se sentiram com medo, né, de estar gostando daquilo que tá vendo e, tipo, meio que ficou com sentimentos confusos também. E
E aquela parada que a Joan citou que o Mark tem meio que um surto, porque a luz apaga muito rápido, acho que é por a luz dos olhos, né, que tipo, quando você morre, a luz some, assim, dos seus olhos. Acho que por isso que ele meio que tem um surto, né, que ele não conseguiu captar esse terror, né, no olho da pessoa, assim, tipo, da forma como ele queria, assim. Não, é a própria ideia de você, na verdade, se não tem luz, você não consegue ver a imagem, né? Por isso que não à toa que essa cena ocorre quando ele tá na presença da mãe cega da Ellen, né? Então ele é quase colocado ali num. Ele aproxima os personagens através disso. Imagine someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences. A madman? Eu tenho uma pergunta pra fazer sobre a Ellen e o fato dele gostar dela, né? No primeiro momento em que eles estão conversando, em que ela tá no laboratório pela primeira vez, ele faz um movimento que é algo que ele faria com qualquer uma das outras vítimas, de jogar a luz ali na cara dela, mas eu tive a impressão que ela se tornou alguém diferente na visão dele pela reação que ela teve com a luz, sabe? De ela não ter tido medo daquela luz na cara dela. Ela tava achando aquilo meio estranho, logicamente, né? Dá pra ver pela reação do personagem. Mas parece que ela continua naquela vontade de enfrentar ele ali, desde a primeira cena que eles conversam, né? De colocar ele contra a parede, fazer ele conversar e fazer ele andar. E eu tive a impressão de que foi aquilo ali que foi o que virou a chave pra ele, né? Pra ele gostar dela. Talvez ele já gostasse dela porque desde a primeira cena, ele estava espionando pela janela dela, né? Mas eu fiquei com essa impressão, não sei se vocês tiveram isso também. Eu boto fé que pode ter sido isso mesmo, acho que ele nunca viu ela como uma vítima mesmo, sabe. Eu também ele meio que não especifica como ele escolhe as vítimas dela, mas eu acho que ele já tinha essa atração, sabe. E com o tempo, assim, ele viu que ela não é uma pessoa que ele queria fazer esse experimento, sabe. Acho que ela conseguiu despertar algo nele que ele não tinha ainda. Acho que foi tipo isso. Não, e eu acho que até pela própria coisa do primeiro encontro dele se dá num interesse muito forte dela querer ver os filmes deles, né? E até depois a coisa dela meio que se inspirar nele para fazer a história infantil lá que ela escreve, tudo mais. E vem depois dele, ele até comenta com a mãe que ele quer mostrar para ela o filme, né? De alguma forma, né? Quer encontrar um jeito ali de poder compartilhar isso com alguém, né? O que adiciona, acho que, uma camada de complexidade a esse personagem, né? Que ele, de certa forma, também quer ser compreendido. Acho que isso que difere ele tanto do Norman Bates, né, que nem nós falou, que ele é um personagem que você consegue gostar bem mais, tipo, o Norman Bates é só um esquisitão, assim, né, tipo, todas as cenas que ele aparece. Mas o Mark, ele tem cena dele interagindo com a galera no trabalho, sabe, tipo, tem mais camadas a personagem, eu acho, assim, tipo, claro que o Norman Bates é um puta de um personagem foda, né, mas, né, eu acho que eu preferia ser amigo de um Mark do que de um Norman Bates. E o Mark, ele tem um orgulho do trabalho dele, né? Ele tem um certo orgulho de tá fazendo o trabalho do pai, só que ele não tem o pai para mostrar, né? E de repente ele tem ela que alguém que tá interessado e que pode querer ver, né? Eu acho que até quando ele conversa com um psiquiatra lá, né? Ele elogia o trabalho do pai, eu acho que ele fica com essa vontade, né? De falar mais sobre aquilo, de mostrar que ele tá completando aquele trabalho. A Ká até fala que ele tem os olhos do pai, que, tipo, bota fé, tem essa mesma paixão pelo experimento, essa mesma obsessão pelo experimento que o pai ele tinha, sabe. Bom, mas já que, né, a gente constantemente está comparando Psicose ao Pipitom, vou fazer que nem o Arthur aqui, fazer outra pergunta. Vocês preferem Tortura do Medo ou Psicose? Pra mim são 2 filmes icônicos, assim, claro que Psicose é bem mais conhecido, né. Não sei, acho que eu prefiro Tortura do Medo, viu. É complicado essa questão, mas assim, esse filme cresceu tanto pra mim, tanto, vendo ele de novo, que eu acho que eu preferiria a Psicose. Eu tava, inclusive, pensando nisso antes da gente começar a gravar. Justamente por conta dessas camadas a mais que a gente tem do personagem, assim, e toda essa questão da experimentação com a câmera, sabe?
de estar falando o tempo todo da própria câmera e mostrando esse trabalho, sabe? E tem uma coisa que sempre me ganha, que são metafilmes, sabe? Filme que fala de filme. E isso, o filme sempre ganha pontos comigo quando isso acontece. E eu acho que é por isso, cara. Esse filme cresceu muito. Obviamente, eu acho Psicose fantástico, mas não sei. Eu acho que se tivesse que escolher os dois, eu talvez ficaria com A Tortura do Medo. Olha, eu acho até bom que vocês falaram isso aí, que eu não vou ficar aqui como uma esquisitona, né, que escolheu o filme, mas eu, sinceramente, tenho preferido muito mais Peeping Tom. Não só por essa questão que a gente acabou de falar sobre... Eu acho que o personagem do Mark, ele consegue ser muito mais complexo, né, e ser um personagem ali que você consegue genuinamente, de alguma forma, gostar dele. E eu acho que simpatizar ainda mais, muito mais do que o Norman Bates, além de, claro, não cair em algumas estereotipações e, né, explorar alguns medos assim mais conservadores da sociedade. Eu acho que a própria dimensão que ele trabalha o voyeurismo, de na verdade usar ele não só como um recurso estilístico, mas também narrativo, sabe? Eu acho que isso agrega muito mais, entende? Eu acho que Psicose é um filme que é icônico, né? Tem uma estrutura ali que foi imitada diversas vezes depois, ele tem um ritmo ótimo, né? Uma construção bem inevitável, mas eu acho que o Peeping Tom é geralmente uma história bem mais interessante ali, que abre discussões para muitas outras coisas, sabe? Como o Arthur falou, né? Sobre em si falar sobre o que é o cinema, e principalmente o cinema de terror. E de alguma forma isso, ele já vai fazendo uma desconstrução de coisas que até não estavam sendo feitas, sabe? Então é um filme que eu acho que hoje em dia é mais atual do que nunca, principalmente, né, como a gente falou um pouquinho, acho que você falou, Arthur, sobre essa questão de hoje a gente viver constantemente fazendo registros, né? Acho até interessante que eu estava vendo o vídeo do Scorsese falando sobre o filme, ele comenta isso, de como hoje em dia se naturalizou essa coisa de filmar o outro, né? Mas que há 20, 30 anos atrás, essa questão de ter a sua imagem registrada tinha um peso muito maior, sabe? Era um ato, assim, né, de você ceder a sua imagem, tinha um impacto ali, né? E como o filme, na verdade, ele usa dessa coisa de você invadir a privacidade das pessoas, né? De você captar a imagem delas como uma expressão de violência, sabe? É sensacional, porque é isso, mostra ele lança uma dúvida sobre quais são os limites do cinema, ao mesmo tempo, porra, fazendo um filme que é puro cinema, sabe? E, pô, isso que eu acho foda, velho. Tipo, é um filme sobre cinema, né, velho? De certa forma, assim, de várias formas até. Que até o próprio diretor faz a participação lá como o pai do Mark, criança, né? O que acho que dá outras camadas pro filme. E o Mark pequeno é feito pelo filho do diretor, sabe? Então, Inclusive, eu tava lendo que essas duas participações aí dele e do filho dele foram argumentos utilizados na época para perseguir ele, né? Porque, igual vocês falaram várias vezes aqui, que esse filme acabou com a carreira dele, pela crítica da época, né? E essas participações dos dois foram argumentos que as pessoas usaram para falar: olha, se você tá maluco, você tá forçando seu filho a fazer isso aqui, vai traumatizar. Acho que até o próprio filho falou anos depois sobre isso e riu dessas críticas, sabe? Mas foram argumentos que o pessoal usou para perseguir eles, assim. o bom é que o cara, pelo que eu vi a esposa dele falando, ele nem preocupou, sabe? Acho que, pô, o cara tava muito à frente do tempo, sabe? Acho que ele sabia que, tipo assim, daqui a uns anos a galera vai reconhecer esse filme aí. Mas que o cara sofreu, ele sofreu, viu? Não? Né? Mas por sorte ele tem nós aqui para celebrar o trabalho dele, né? Agradeço a nós, Michael Paulo. Não sei nem se você tá vivo, mas manda um salve pra nós, pô. Manda do céu, que eu acho que ele morreu. Morreu. Morreu já faz 30 anos. Inclusive, a Ellen faleceu tem pouco tempo também, a atriz que fez a personagem dela. Ela morreu em 2011, se eu não me engano. Quando a gente falecer e tiver de rolê lá no céu, a gente pede um high five deles. E, Joanne, você tinha falado essa pergunta que você fez sobre psicose, e eu tô parando para pensar aqui agora, que era até um ponto que eu queria ter levantado antes, assim.
que esse filme, em nível de complexidade, assim, dos assuntos tratados, é quase como se ele misturasse Psicose e Janela Indiscreta, sabe? Num filme só. Quem não viu o filme e tá escutando o podcast até aqui, né? Entenda, assim, o nível de assuntos mesmo, sabe? De complexidade dos assuntos que está sendo colocado. Essa questão do voyeurismo, da câmera aparecendo como dispositivo o tempo todo ali, para que a gente entender que ela faz parte do filme, né? Acho que é isso, cara. Tem muita coisa ali, e esse filme foi, assim como Psicose, por mais que ele não tenha sido bem recebido na época, até pelos britânicos, assim, ele foi um filme que inspirou muita gente depois, e o próprio Scorsese acho que fala isso, né, Klaus, acho que nessas entrevistas aí que você estava comentando, como esse filme serviu de base para muita gente. Sim, pô, o Scorsese era fãzão do Michael Powell, ele que levou o filme para os Estados Unidos. Na época, acho que, tipo, lá pros anos 80, sabe? Ele pegou o filme, aí ele relançou nos cinemas lá nos Estados Unidos, sabe? Porque eu acho que é um filme que, tipo assim, velho, toda pessoa que ama cinema, ou quer fazer cinema, ou gosta de saber como fazem cinema, acho que, tipo, é um filme que a pessoa tem que ver, sabe? Porque eu acho que fala mais ainda com esse tipo de pessoa, sabe? Ou com o cinéfilo em geral, assim. Não, e acho que, né, a gente tava falando, o Arthur tava falando sobre as diferentes camadas, né? Tem essa questão que a gente falou também do dimensão psicanálise, da psicanálise no filme, né? Então acho que também é um filme aí essencial para quem estuda psicologia, né? Ou pelo menos quem se interessa. A própria atuação dele, que é entregue também, demonstra isso, né? A forma como ele, às vezes, quando ele tá conversando com a Ellen mesmo, que você sente que ele tem um peso, né? Ele tá travadão, assim, e quando ele tá cometendo os assassinatos e tá com a câmera na mão, como ele fica leve, né? Como ele se movimenta de um jeito diferente, que é até algo que é comentado pela mãe da Ellen, né? Ele tem um andar não é sorrateiro a palavra, mas é quase que de gatuno, né? Uma coisa meio assim que. Não é que ele é tímido, é que ele é. Ele vive no sapatinho. Isso, É um andar discreto. Pô, na moral. E até mesmo, tipo, você vê ele interagindo quando ele com aquela mulher lá, que ela até faz os sapatinhos vermelhos, que é o filme do Michael Powell, que ela entrega uma cena de dança muito foda. E dá pra ver como ele tá super à vontade, né, velho? Parece até outra pessoa, assim, bota fé. E acho muito foda, porque o personagem, ao longo do filme, ele vai mostrando várias facetas, né? Ele tem aquela questão todos tímidos, reprimida, aí depois, quando eles saem no encontro, ele tá todo feliz, assim, gritando e rodando. Aí ele vê duas pessoas se beijando e meio que o trauma já vira na cabeça dele. Tipo, assim, não é uma coisa muito perceptível, mas ele coloca a mão do lado, assim, pra procurar a câmera, sabe? Pra filmar as pessoas beijando. Tem uns pequenos detalhes muito foda nesse filme. o que ele quase apanharia, né? Porque ele tá, ele tá do lado do cara. Se ele tivesse a câmera ali, tivesse a câmera no. Não, na moral, e o cara só volta pra sombra, assim, e continua, sabe? Pô, esse filme é muito complexo, mano, tipo, muita coisa pra tirar dele. Acho que se for falar de tudo, assim, ia ter que fazer uma super dissecação do filme aqui, sabe? Não, aí fica a dica aí pra quem estuda psicanálise, cinema aí. Esse filme rende uma boa tese de doutorado aí. Pois é, mas então, acho que não queremos limitar a discussão aqui a só nós. Diga você também aí, se estiver assistindo no YouTube, deixa um comentário aí dizendo o que você percebeu aí no filme que nós não falamos, se tem alguma perspectiva aí ousada, ou se, sei lá, tiver qualquer coisa mesmo pra dizer, fala pra gente. Ou manda uma mensagem também no nosso Instagram, né? horror.contar. Pois é, sigam lá que tá tendo muito conteúdo bacana também. E curtam a gente no Facebook também, o Horror no Ar. Olha só que maravilha. Ué. Acho que melhor nós acabar o episódio por aqui, porque, como eu disse, né? Senão nós ia ficar 3 horas falando do filme, que realmente é um filme que tem que ser, tipo, objeto de aula, sabe? De faculdade de cinema, assim, porque é um filme bem completo. Então, se você gostou do filme, se interessou em ver o filme ou qualquer coisa, deixe seu comentário lá nas redes sociais, o Ronoir, no Facebook, ou Instagram, ou YouTube.
E deixa o seu like também, compartilha com os amigos, que nós tá sempre aqui falando sobre esse tipo de filme que geralmente as pessoas não conversam muito sobre. E mais um aviso, então, só antes da gente acabar. Se você tem algum filme que não tem nenhum podcast falando, mas que você gosta muito e que você gostaria que a gente visse, talvez a gente até viu já, mas que não fez nenhum episódio, e que você quer esse episódio, manda pra gente lá no Instagram, principalmente. Cola pra gente, fala assim, vocês têm que falar desse filme aqui e quem sabe esse episódio não sai logo logo. Né? E se você tá ouvindo a gente até aqui, significa que você gosta desse podcast. Então, se você gosta dele, olha que maravilha. Vai poder ouvir a gente falar sobre um filme que você adora. Sim, pô, vem participar com nós também. Nós te convida aí. Pois é, tem que saber falar, mas tudo bem. Ou não, porque eu não sei, eu tô aqui. Ah, que isso, pô. Tirou onda hoje, cara. Então é isso aí, galera. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. Vou deixar a galera falar a rede social deles aí. Meu Letterboxd é Danny Fenton, como sempre. Só essa rede social, se quem quiser seguir lá. E o Horror no Ar, tá em todo lugar aí. Bom, valeu, gente. Obrigado por ouvirem até aqui. Quem quiser seguir lá no Instagram é joanne.jabur, JOANN, J.JABUR. E se quiserem seguir no Letterboxd, é só pesquisar Jabur, que vocês vão me encontrar lá. Tem o meu rostinho lindinho lá. E é isso, gente. Tamo junto. Falou, então, gente. Qualquer coisa, se precisarem seguir também, mandar mensagem, pode procurar lá no Instagram, no Letterboxd, @ArthurGuima. Valeu quem ouviu até aqui. E até a próxima. E o Horror está no ar.